Norma, uma velha senhora, batalhou muito durante a vida para criar seus 3 filhos, Carlos, Beatriz e Lucas. No entanto, eles não se importavam com ela e dificilmente se dedicavam aos cuidados com a mãe, que cada vez mais precisava de ajuda. Por outro lado, o destino guardava uma surpresa para Norma. Um dia, Lorenzo, um garoto de 13 anos, a ajudou a carregar as compras na volta do mercado e, com o tempo, se tornou como um filho para ela. No entanto, seus 3 filhos biológicos não aceitaram a relação e logo começaram a arranjar problemas. Norma suspirava profundamente enquanto suas mãos doíam ao carregar as sacolas pesadas na volta do mercado. Ela caminhava pelas ruas de paralelepípedo do bairro antigo em que morava, com o sol da tarde iluminando seus cabelos grisalhos. Seus olhos, um pouco cansados, olhavam para as casas ao redor e viam memórias de um tempo em que risadas e vozes animadas preenchiam seu lar. Cada passo era uma lembrança dolorosa do passado. Carlos, o mais velho, sempre foi rebelde. Aos 30 anos, ele ainda não havia encontrado seu caminho. Mudava de emprego constantemente e sua instabilidade refletia em sua personalidade difícil. Beatriz, aos 27, se fechou para o mundo após uma desilusão amorosa na juventude, tornando-se uma mulher de poucas palavras e muitos ressentimentos. Lucas, o caçula de 23 anos, seguia os passos dos irmãos mais velhos, buscando a própria identidade, mas se perdendo nas influências negativas ao seu redor. Norma parou por um momento, ajustando as sacolas para aliviar a dor nos dedos. Olhou para a fachada da casa onde criou seus filhos e passou grande parte da vida. As paredes, antes tão familiares, agora pareciam mais frias, quase indiferentes. O jardim, que antes florescia cheio de cores, estava agora coberto por ervas daninhas, em um reflexo de como os problemas com os filhos haviam tirado as alegrias de sua vida. Um nó se formou em sua garganta ao pensar no marido falecido, um homem trabalhador que perdeu a batalha contra uma doença cruel, deixando-a sozinha para cuidar dos 2 meninos e uma menina. Norma sempre acreditou que, com amor e esforço, poderia superar qualquer obstáculo. E, de fato, superou muitos. Ela conseguiu adquirir algumas propriedades, garantindo um bom sustento para a família através do recebimento de aluguéis. No entanto, o vazio emocional que se instalou após a morte do marido parecia crescer com o passar dos anos. Por que eles não me ajudam? Ela se perguntava silenciosamente, enquanto continuava sua caminhada. As ruas estavam relativamente calmas, com apenas alguns vizinhos cumprimentando-a com um aceno de cabeça. Ao virar a esquina, Norma avistou o pequeno parque onde costumava levar os filhos quando eram pequenos. As lembranças de risadas infantis, piqueniques e brincadeiras aqueciam seu coração, mas também traziam uma dor aguda pela realidade de que aqueles tempos felizes estavam cada vez mais distantes. Chegando à porta de sua casa, Norma lutou para encontrar as chaves dentro da bolsa. Suas mãos tremiam ligeiramente, não apenas pelo esforço físico, mas pelo peso das preocupações que carregava. Finalmente, ela conseguiu abrir a porta e entrou no silêncio do lar vazio. Norma deixou as sacolas sobre a mesa da cozinha, respirando fundo para aliviar a tensão. O ambiente estava impecavelmente limpo, resultado de suas incansáveis jornadas diárias. O tic-tac do relógio na parede parecia ecoar em sua mente, lembrando-a do tempo que passava de maneira implacável. Ela sentou-se à mesa, olhando para as sacolas cheias de mantimentos. Será que um dia eles vão entender o quanto me esforcei por eles? Pensou, com lágrimas ameaçando cair. Norma sabia que o amor de mãe era incondicional, mas o desejo por reciprocidade e reconhecimento nunca desaparecia. Uma semana depois, Norma precisou ir ao mercado mais uma vez. Ela ligou para Carlos perguntando se ele poderia levá-la de carro. Carlos, estou cada vez mais velha e é difícil carregar sacolas pesadas até minha casa. Por favor, me busque no mercado hoje, ela pediu ao filho. Não dá, mãe.
Estou indo para o aniversário de um amigo meu em outra cidade. Você deveria ter pedido antes, Carlos respondeu. Norma não disse mais nada. Ela sabia que era inútil contar com os filhos. Algumas horas depois, ela voltava do mercado novamente com as sacolas pesadas, sentindo a dor no joelho, latejando a cada passo. Norma se entristecia que a situação com os filhos continuava a mesma. Apesar de ter criado cada um deles com todo amor e dedicação, eles nunca demonstraram interesse em trabalhar ou estudar, preferindo uma vida de festas, bares e viagens, sempre sustentados por ela. Nem mesmo nas tarefas domésticas eles contribuíam, deixando todo o peso das responsabilidades para Norma. E nas poucas vezes em que ela pedia ajuda, ouvia sempre um não, pois outros compromissos pareciam mais importantes. A cada dia, a caminhada até o mercado se tornava mais difícil. A pressão alta e a lesão no joelho dificultavam ainda mais suas idas e vindas. Sem saber dirigir, essa era sua única opção. Ao virar a esquina, já próxima de casa, foi surpreendida por Lorenzo, um garoto de 13 anos que vendia doces na rua. "Oi, senhora, precisa de ajuda com essas sacolas?" perguntou Lorenzo, olhando com simpatia para Norma. Norma, surpresa pelo gesto gentil, aceitou de bom grado. "Muito obrigada, meu jovem. Seria de grande ajuda." Enquanto caminhavam juntos, Norma e Lorenzo começaram a conversar. Ela soube que Lorenzo vivia em condições precárias, com uma mãe ausente e dependente de substâncias ilícitas. Há 2 anos, Lorenzo se sustentava vendendo os doces que ele mesmo fazia. "Você é muito corajoso, Lorenzo. Não deve ser fácil para um garoto da sua idade", disse Norma, admirada pela força do menino. Lorenzo deu de ombros, tentando disfarçar a tristeza. "A gente faz o que precisa fazer, né?" Chegando à casa de Norma, ela o convidou para entrar e descansar um pouco. Ele aceitou com um sorriso tímido. Dentro de casa, Norma ofereceu um copo de água e alguns biscoitos a Lorenzo. "Obrigada, senhora." "É muito gentil da sua parte", disse Lorenzo, com gratidão. "Me chame de Norma, por favor." "E você é sempre bem-vindo aqui", respondeu ela, sorrindo. Nos dias seguintes, Lorenzo começou a frequentar a casa de Norma regularmente, ajudando nas tarefas domésticas e criando um vínculo afetivo com a idosa. Ele a ajudava a lavar louça, limpar a casa e até a fazer compras. Para Lorenzo, Norma era uma figura materna que ele nunca teve, oferecendo carinho e orientação. Para Norma, Lorenzo era uma luz em meio à solidão e frustração com os filhos. Certo dia, enquanto lavavam a louça juntos, Lorenzo perguntou: "Norma, seus filhos não ajudam em casa? Eu mal os vejo aqui." Ela suspirou, enxugando um prato. "Infelizmente não. Eles têm suas próprias vidas e não parecem se importar muito com as responsabilidades com essa velha mãe." Lorenzo balançou a cabeça, pensativo. "Isso é triste. A senhora merece mais." Norma sorriu com tristeza. "Às vezes a vida não é como esperamos, Lorenzo, mas fico feliz por ter você por perto." Ele sorriu de volta. "E eu fico feliz por ter você, Norma." Assim, a amizade entre Norma e Lorenzo floresceu, trazendo uma nova dinâmica para a vida da idosa. Um laço inesperado e especial se formava, renovando a esperança de Norma. As visitas do garoto se tornaram parte da rotina diária de Norma, trazendo-lhe uma sensação de alívio e alegria que há muito tempo não sentia. Além de ajudar Norma com as tarefas domésticas, Lorenzo revelou habilidades culinárias notáveis. "Você cozinha muito bem, Lorenzo", elogiou Norma, certa tarde, enquanto saboreavam um prato de arroz com frango que o garoto preparou. "Aprendi vendo alguns vídeos na internet", disse Lorenzo, com um sorriso modesto. "Sempre quis fazer algo significativo na vida, algo que trouxesse felicidade às pessoas." Norma sorriu, admirada pela maturidade do jovem. "Eu também tinha grandes sonhos quando era jovem", confidenciou. "Queria explorar o mundo,
conhecer novas culturas, mas me dediquei aos meus filhos e esses sonhos ficaram para trás. Lorenzo olhou para ela com admiração. A senhora ainda pode realizar seus sonhos. Nunca é tarde para isso. Norma suspirou, tocada pelas palavras do garoto. Talvez, Lorenzo. Talvez. No entanto, os 3 filhos de Norma continuavam desinteressados. Carlos, Beatriz e Lucas aproveitavam a conveniência de não terem que cuidar da mãe, vivendo de forma egoísta às custas do dinheiro dela. A presença constante de Lorenzo na casa de Norma começou a incomodá-los, e eles se afastaram ainda mais, preferindo o conforto de suas vidas despreocupadas. Lorenzo, por sua vez, passou a preferir a companhia de Norma à de sua própria mãe, que não se importava muito com ele. Ele começou a dormir todos os dias na casa de Norma, tornando-se praticamente um membro da família. A cada noite, Norma sentia uma mistura de gratidão e tristeza, sabendo que Lorenzo encontrou nela a figura materna que sua própria mãe não conseguiu ser. Uma noite, enquanto arrumavam a cozinha juntos, Lorenzo quebrou o silêncio. Norma, você já pensou em fazer aquela viagem dos seus sonhos? Norma parou o que estava fazendo e olhou para o garoto. Às vezes penso nisso, mas com meus filhos do jeito que são, fica difícil. Nunca sobra dinheiro para mim. Lorenzo enxugou um prato e o colocou no escorredor. Eles não parecem se importar muito, para ser honesto. Talvez uma viagem seja exatamente o que a senhora precisa. Norma riu levemente, mas a ideia plantou uma semente em sua mente. Quem sabe, Lorenzo? Quem sabe? Os dias passavam e Lorenzo continuava a ser um pilar na vida de Norma. Ele cuidava de todas as tarefas domésticas, permitindo que ela descansasse e cuidasse de sua saúde. A casa, antes cheia de tensões e ressentimentos, agora tinha momentos de risos e conversas agradáveis. Lorenzo trazia uma nova energia para o lar, além de uma esperança renovada. Os filhos biológicos de Norma, porém, não mostravam gratidão. Sua indiferença se transformava em desdém ao verem a proximidade da mãe com Lorenzo. Certa tarde, em uma de suas raras visitas, Carlos, o filho mais velho, confrontou a mãe. "Por que você deixa esse garoto ficar aqui?" "Ele nem é da família", disse Carlos, com a voz carregada de desdém. Norma, com firmeza, respondeu: "Lorenzo tem feito mais por mim do que vocês 3 juntos. Ele me ajuda, me respeita e se preocupa comigo. Isso vocês não fazem." Carlos bufou e saiu da casa, deixando Norma com um misto de tristeza e raiva. Lorenzo, que ouviu a conversa da cozinha, se aproximou e colocou a mão no ombro dela. "Eu estou aqui para você, Norma." "Sempre estarei", disse ele com sinceridade. Norma sorriu, sentindo o coração aquecer. "E eu sou muito grata por isso, Lorenzo. Muito grata mesmo." Assim, com o apoio de Lorenzo, Norma começou a reconsiderar seus sonhos, enquanto enfrentava a dura realidade de ter filhos que, apesar de seu amor e dedicação, continuavam a viver como se ela não existisse. Com o tempo, Norma encorajou Lorenzo a focar nos estudos, percebendo o potencial brilhante que ele carregava consigo. Com o apoio dela, o jovem começou a frequentar a escola novamente, determinado a construir um futuro melhor para si mesmo. Apesar das dificuldades financeiras, Lorenzo se destacou academicamente, demonstrando uma inteligência e uma vontade de aprender que impressionaram seus professores e colegas. Norma se tornou não apenas sua mentora, mas também uma figura materna, cuidando de Lorenzo com amor e dedicação. Ela o incentivava nos estudos, ajudava com as despesas escolares sempre que podia e o apoiava emocionalmente em cada desafio que enfrentava. Para Lorenzo, que nunca teve um suporte assim em sua vida, Norma era um porto seguro, alguém em quem ele podia confiar plenamente. O vínculo entre os dois se fortalecia a cada dia,
com Norma vendo o jovem não apenas como um protegido, mas como um verdadeiro filho. Ela compartilhava seus sonhos e preocupações com ele, enquanto Lorenzo, por sua vez, sempre buscava maneiras de retribuir o amor e a generosidade que recebia. Enquanto isso, os filhos biológicos de Norma continuavam a ignorar Lorenzo, não o aceitando como parte da família. Eles viam a presença dele como uma ameaça ao seu estilo de vida confortável e não faziam questão de esconder seu ressentimento. Beatriz, a filha do meio, costumava reclamar. "Você não entende, mãe", dizia Beatriz, franzindo a testa com desdém. "Esse garoto não pertence à nossa vida. Ele está só usando você." Um dia, cansada das reclamações dos filhos, Norma decidiu enfrentar a situação de uma vez por todas. Ela reuniu os três em uma tarde de sábado na sala de estar, olhando-os nos olhos com firmeza. "Eu não vou mais tolerar o jeito como vocês tratam Lorenzo", começou Norma, com a voz carregada de determinação. "Ele tem sido um apoio fundamental para mim e merece o respeito de vocês." Lucas, o mais jovem dos filhos, tentou intervir. "Mãe, nós só estamos preocupados com você. Esse garoto não sabe nada sobre nós." Norma sacudiu a cabeça com tristeza. "Vocês têm que entender que Lorenzo é parte da minha vida agora. Ele é tão importante para mim quanto vocês são. E eu espero que possam aceitá-lo como parte da família." Beatriz olhou para Norma com uma expressão confusa. "Eu não entendo por que você está falando isso, mãe." Carlos cruzou os braços, ainda desconfiado. "Não sei, mãe. Não confio nesse garoto." Norma suspirou profundamente, sentindo o peso da situação. "Vocês têm uma escolha a fazer. Ou aceitam Lorenzo como parte da família, ou vão ter que lidar com isso por conta própria." Os três irmãos trocaram olhares entre si, pensando em suas opções. Norma esperava sinceramente que eles pudessem superar suas diferenças e encontrar um caminho para aceitar Lorenzo, um jovem que trouxe tanta luz e esperança à sua vida. Algum tempo depois, após quase 4 anos vivendo com Norma, Lorenzo enfrentou uma das notícias mais dolorosas de sua vida aos 17 anos. Sua mãe havia falecido por overdose. A assistente social foi quem lhe deu a notícia, num tom cuidadoso e compassivo, mas as palavras ainda soaram como um golpe profundo em seu coração. Apesar de distante da mãe nos últimos anos, devido ao seu comportamento autodestrutivo, a notícia trouxe à tona uma mistura complexa de emoções: tristeza pela perda, um lamento pelas oportunidades perdidas e uma sensação de solidão incomparável. Os dias seguintes foram um turbilhão de burocracia e incertezas. Lorenzo temia ser enviado para um abrigo, perdendo a única estabilidade e amor genuíno que conheceu nos últimos anos. Norma, sempre atenta às necessidades do jovem, percebeu sua angústia crescente e agiu rapidamente. Ela apresentou à assistente social um documento de custódia, formalizando sua intenção de ser a mãe legal de Lorenzo. "Norma, eu não sei o que dizer", murmurou Lorenzo, com os olhos marejados de gratidão e emoção quando ela lhe explicou seus planos. "Você não precisa dizer nada, querido", respondeu Norma, segurando suas mãos com ternura. "Você já é como um filho para mim. Esta é apenas uma formalidade para garantir que você esteja seguro e protegido." Lorenzo abraçou Norma com força, deixando escapar as lágrimas que vinha segurando desde que recebeu a notícia da morte de sua mãe. "Obrigado, Norma. Obrigado por tudo." Para Lorenzo, aquele gesto significava mais do que simplesmente evitar um abrigo. Era uma confirmação de que ele tinha encontrado um lar verdadeiro, uma família que o acolhia e o amava incondicionalmente. A partir daquele momento, o vínculo entre ele e Norma se tornou ainda mais profundo, enraizado na confiança que existia entre os dois. Enquanto a papelada legal se desenrolava, Norma e Lorenzo enfrentaram juntos as emoções que surgiam com a perda da mãe biológica de Lorenzo. Norma o ajudou a processar seus sentimentos,
encorajando-o a expressar sua tristeza e sua raiva, e sempre oferecendo um ombro amigo quando ele precisava. Os filhos biológicos de Norma, apesar das suas reservas iniciais, começaram a perceber o impacto positivo que Lorenzo havia trazido à vida de sua mãe. Lucas, o caçula, foi o primeiro a se aproximar. Lorenzo, eu sinto muito pela sua perda, disse ele sinceramente. Você sabe que... Nós nunca quisemos que você se sentisse excluído, certo? Lorenzo assentiu, com um sorriso tímido aparecendo em seus lábios. Eu sei. Agradeço suas palavras, Lucas. Carlos, Beatriz e Lucas ainda mantinham uma certa distância, mas Norma permaneceu esperançosa de que, com o tempo, eles também reconheceriam a importância de Lorenzo na vida deles. Assim, com a documentação finalizada e o coração mais leve, Lorenzo se viu oficialmente parte da família de Norma. Por outro lado, embora fingissem estar felizes com a adoção de Lorenzo, os 3 filhos de Norma começaram a se preocupar com questões de herança. Após a formalização da custódia, Carlos, Beatriz e Lucas começaram a discutir entre si, discretamente, sobre o que isso significava para o futuro dos bens da família. Carlos, o mais pragmático dos 3, foi o primeiro a levantar a questão de forma direta. Vocês já pensaram no que isso pode significar para nós? Perguntou Carlos com um tom sério, durante uma reunião dos 3 irmãos em um café. Lucas cruzou os braços, franzindo a testa. Você quer dizer Lorenzo reivindicando parte da herança, não é? Ele não é nosso irmão legítimo, Beatriz assentiu, mas parecia incerta sobre como abordar o assunto. É verdade que mamãe pode ter boas intenções, mas nós precisamos proteger nossos interesses também. Dias depois, eles decidiram abordar o assunto diretamente com Norma. Antes de iniciar a conversa, Carlos suspirou, olhando para a mãe, que estava sentada calmamente em sua poltrona. Mãe, nós precisamos discutir a adoção de Lorenzo. Não é justo que ele... Norma levantou a mão suavemente, interrompendo-o. Este assunto não é da conta de vocês. Lorenzo é parte da família agora, e isso inclui todos os direitos e responsabilidades que vêm com isso. Carlos balançou a cabeça com frustração. Mas, mãe, nós estamos preocupados com o que pode acontecer no futuro. Norma olhou para cada um dos seus filhos, com sua expressão endurecendo ligeiramente. Lorenzo não está aqui para causar problemas. Ele é um jovem que precisava de uma família, e eu decidi acolhê-lo como meu filho. Isso é tudo o que importa. A conversa morreu em um silêncio tenso, cada um ponderando sobre as palavras de Norma. Ao longo dos dias, enquanto os filhos biológicos de Norma discutiam discretamente entre si sobre como resolver a questão da herança, Norma e Lorenzo mantiveram seu cotidiano, apoiando-se mutuamente como sempre fizeram. Para Lorenzo, as preocupações sobre a herança eram secundárias. Ele se esforçava para continuar com seus estudos e ajudar Norma nas tarefas diárias, consciente do impacto positivo que havia trazido à vida dela. No entanto, a tensão nas interações familiares não passou despercebida por ele. Ele se esforçava para se manter neutro, focando-se em sua própria jornada de crescimento pessoal e acadêmico. Enquanto isso, Carlos, Beatriz e Lucas tentavam encontrar uma solução que equilibrasse suas preocupações financeiras com as decisões da mãe. Eles sabiam que precisavam agir com cautela, evitando qualquer conflito aberto que pudesse dividir ainda mais a família. A ideia de Norma sobre Lorenzo ser um membro integral da família continuava a desafiar suas expectativas sobre o futuro da herança. Dentro da casa de Norma, a tensão crescia gradualmente, mesmo que os filhos morassem longe, enquanto cada membro da família tentava reconciliar seus sentimentos pessoais com a realidade imposta pela decisão de Norma. Por sua vez, Lorenzo, determinado a cumprir suas promessas e fazer o melhor uso das oportunidades que Norma lhe proporcionou, mergulhou de cabeça cada vez mais nos estudos para construir um futuro promissor.
Com o apoio constante de Norma, ele se dedicou intensamente e conseguiu ser aprovado no vestibular da renomada Universidade de São Paulo, onde ingressou no curso de Engenharia Elétrica. Os anos na universidade não foram fáceis, mas Lorenzo enfrentou cada desafio com determinação e foco. Ele sempre se destacou, participando de projetos de pesquisa e desenvolvimento que exploravam novas tecnologias em energias renováveis. Seu talento e dedicação não passaram despercebidos e ele logo ganhou reconhecimento entre seus professores e colegas, sendo convidado a fazer um intercâmbio na Universidade da Stanford, nos Estados Unidos. Lá, Lorenzo desenvolveu um de seus projetos mais significativos, um sistema de iluminação urbana sustentável que combinava eficiência energética com o uso de fontes renováveis. O projeto não apenas destacou suas habilidades técnicas, mas também refletiu seu compromisso com práticas ambientalmente sustentáveis. Na volta ao Brasil, a iniciativa recebeu elogios e foi implementada em uma comunidade carente próxima à casa de Norma, trazendo melhorias significativas na qualidade de vida dos moradores. Formado com honras, Lorenzo iniciou sua carreira como engenheiro em uma empresa de tecnologia focada em soluções energéticas avançadas. Rapidamente, ele se destacou pelos seus projetos inovadores e pela capacidade de encontrar soluções criativas para problemas complexos. Seu sucesso profissional não era apenas uma conquista pessoal, mas também um tributo ao apoio e às lições que Norma lhe ensinou ao longo dos anos. Sempre presente como uma fonte de inspiração e guia, Norma assistia com orgulho enquanto Lorenzo prosperava em sua carreira. Ela continuava a ser seu pilar de apoio, oferecendo incentivo e conselhos sempre que necessário. Lorenzo compartilhava cada conquista com Norma, que tinha um papel fundamental em sua jornada de sucesso. Além de sua carreira profissional, Lorenzo encontrava tempo para se envolver em iniciativas sociais. Ele usava sua posição para promover programas educacionais em comunidades carentes e apoiar projetos que beneficiavam pessoas em situações vulneráveis. Sua filosofia de vida era clara: usar seu sucesso não apenas para seu próprio benefício, mas também para fazer a diferença positiva na vida dos outros, assim como Norma havia feito por ele. Lorenzo também continuou a cuidar de Norma com o mesmo amor e dedicação que sempre demonstrou ao longo dos anos, mesmo sendo um executivo de sucesso. À medida que Norma envelhecia, ele se tornava não apenas seu cuidador, mas seu companheiro constante. Ao mesmo tempo, seus projetos na área de energia renovável ganharam reconhecimento internacional, e ele começou a ser convidado para palestras e conferências ao redor do mundo. Sempre que possível, ele levava Norma consigo, compartilhando não apenas suas conquistas profissionais, mas também a admiração e o respeito que tinha por ela. Juntos, eles exploravam novos lugares, realizando o sonho de Norma de descobrir o mundo além dos limites que ela sempre conheceu. Uma das primeiras viagens que fizeram juntos foi à Europa. Norma sempre sonhou em ver de perto os majestosos castelos da Alemanha e os lindos canais de Veneza. Lorenzo organizou cada detalhe da viagem, garantindo que Norma se sentisse confortável e segura durante toda a jornada. Nos castelos da Baviera, ela se maravilhou com a arquitetura imponente e os jardins exuberantes, enquanto em Veneza, os passeios de gôndola ao entardecer se tornaram momentos inesquecíveis de paz e contemplação. Obrigada por tornar meus sonhos realidade, Lorenzo, disse Norma em uma noite tranquila em Veneza, enquanto observavam as luzes da cidade refletidas na água. Eu nunca imaginei que poderia ver lugares assim. Lorenzo sorriu, colocando gentilmente a mão sobre a de Norma. Você merece tudo isso e muito mais, mãe. Estou feliz por podermos compartilhar esses momentos juntos. À medida que os anos passavam, as viagens se tornaram uma parte essencial da vida
de Norma e Lorenzo. Eles exploraram os templos ancestrais do Japão, caminharam pelas muralhas antigas da China e relaxaram nas praias paradisíacas do Caribe. No entanto, nem tudo eram rosas. Norma começou a enfrentar problemas de saúde relacionados à idade avançada, o que exigia cuidados cada vez mais intensivos por parte de Lorenzo. Ele nunca vacilou em sua dedicação, permanecendo ao lado dela a qualquer hora, seja nos momentos de alegria compartilhada ou nas dificuldades que a vida trazia. Carlos, Beatriz e Lucas, apesar de tentarem disfarçar suas preocupações, não conseguiam esconder o desconforto com a presença de Lorenzo na vida de sua mãe. Para eles, cada gesto de carinho de Lorenzo era um lembrete doloroso de que suas esperanças de herdar a fortuna da família poderiam ser ameaçadas. Carlos, o mais velho dos filhos, expressava suas preocupações com frequência. Um dia, sentado à mesa da sala de jantar da casa onde cresceu, ele olhou sério para Norma. "Mãe, nós precisamos falar sobre o futuro", começou Carlos, evitando o olhar direto de Lorenzo. "Estamos todos cientes de quanto Lorenzo significa para você, mas precisamos pensar no que é melhor para todos nós, incluindo ele." Norma suspirou, compreendendo a direção da conversa. Ela olhou para Lorenzo ao seu lado, cuja expressão permanecia calma e resoluta. "Lorenzo é parte desta família, Carlos. Ele cuidou de mim quando vocês não puderam. Isso não pode ser ignorado." Beatriz interveio com um tom mais conciliatório. "Nós não estamos questionando o que Lorenzo fez por você, mãe. Ele é grato por isso. Mas ele não é nosso irmão de sangue. Não podemos simplesmente ignorar as questões legais e financeiras que isso levanta." A tensão na sala era palpável. Norma olhou para seus filhos com tristeza, sentindo o peso do conflito entre eles. Ela sabia que tinha que tomar uma decisão que não agradaria a todos, mas que fosse justa para Lorenzo, que se tornou seu filho de coração. "Meus filhos", começou Norma com firmeza, "eu entendo suas preocupações, mas Lorenzo é minha família, tanto quanto vocês. Isso não mudará." Carlos, Beatriz e Lucas trocaram olhares nervosos, mas não discutiram mais naquela noite. A decisão de Norma estava tomada, e eles sabiam que teriam que aceitar, pelo menos por enquanto. Lorenzo permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras dos irmãos. Ele sabia que a preocupação deles com a herança não era infundada, mas também entendia que o amor e o cuidado que tinha por Norma não se baseavam em ganhos financeiros. Ele olhou diretamente para Carlos, Beatriz e Lucas. "Eu nunca estive interessado no dinheiro de Norma, apenas em garantir que ela seja feliz e bem cuidada", disse Lorenzo com sinceridade. "Se há algo que possamos discutir para garantir que todos se sintam confortáveis, estou aberto a isso. Mas saibam que minha prioridade sempre será o bem-estar de Norma." Nos dias que se seguiram, a relação entre Lorenzo e os filhos biológicos de Norma permaneceu tensa, mas Norma esperava que, com o tempo, eles pudessem encontrar uma maneira de conviver em harmonia, respeitando os desejos dela e reconhecendo o lugar de Lorenzo na família. Lorenzo, apesar das dificuldades e da tensão crescente, permaneceu firme em seu compromisso com Norma. Ele sabia que enfrentaria resistência por parte dos filhos biológicos, mas estava determinado a proteger e cuidar de Norma da melhor maneira possível. Em uma tarde de sábado, Norma sentou-se na varanda dos fundos, admirando o jardim que Lorenzo havia cuidado com tanto zelo para ela. Norma percebeu que ele estava tenso nos últimos dias, tentando esconder as preocupações que o afligiam. "Lorenzo, venha aqui, por favor", chamou Norma suavemente, percebendo a expressão séria no rosto dele enquanto se aproximava. Lorenzo se sentou ao lado dela, preocupado com o que Norma poderia querer discutir. "Estou aqui, mãe. O que você precisa?" Norma olhou para ele com carinho antes de falar. "Lorenzo,
Sei que as coisas não têm sido fáceis para você com Carlos, Beatriz e Lucas. Eles não entendem o que temos e o quanto você significa para mim. Lorenzo abaixou o olhar por um momento, sentindo um nó na garganta. Eu só quero o melhor para você. Não me importo com o que eles pensam, contanto que você esteja bem. Norma colocou a mão sobre a dele, transmitindo conforto e gratidão. Você tem sido meu apoio, meu filho de coração. Eles vão entender um dia. Lorenzo deu um sorriso fraco, sentindo-se grato pelo apoio de Norma. Eu espero que sim. Enquanto o sol se punha lentamente, Norma e Lorenzo permaneceram juntos na varanda, compartilhando o silêncio reconfortante de sua relação. Com o passar dos meses, a saúde de Norma começou a exigir mais cuidados. Lorenzo organizou visitas frequentes ao médico, garantindo que ela recebesse o tratamento necessário. Ele também cuidava das tarefas diárias da casa, assegurando-se de que Norma se sentisse confortável e bem cuidada em todos os momentos. O confronto final entre Lorenzo e os filhos biológicos ocorreu durante uma reunião familiar programada para discutir o futuro de Norma e a gestão de seus bens. A atmosfera na sala de estar de Norma estava carregada de tensão quando Carlos, Beatriz e Lucas entraram, seguidos por Lorenzo, que permanecia calmo e determinado. Carlos, visivelmente tenso, foi o primeiro a falar. Lorenzo, nós precisamos esclarecer algumas coisas. Você tem sido muito presente na vida de nossa mãe, e nós apreciamos isso. Mas não podemos ignorar nossas preocupações. Beatriz assentiu, com a expressão séria refletindo suas próprias incertezas. Nós não questionamos seu amor pela mamãe, mas precisamos saber suas intenções. Você não é um filho biológico. Como podemos confiar que você não está interessado na herança dela? Lorenzo respirou fundo antes de responder, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu entendo as preocupações de vocês. Eu nunca tive a intenção de interferir na herança de Norma. Tudo o que fiz foi por amor a ela. Ela me acolheu quando eu mais precisei. E minha única preocupação é garantir que ela viva seus dias com felicidade e conforto. Sentada em sua poltrona, Norma observava seus filhos e Lorenzo com uma mistura de orgulho e apreensão. Ela sabia que este momento era crucial para o futuro de sua família, que havia se formado não apenas pelo sangue, mas pelo vínculo profundo que compartilhavam. Lorenzo se manteve em silêncio por um momento, deixando suas palavras ecoarem na sala. Não é a primeira vez que eu falo isso para vocês. Eu não quero nada além da felicidade de Norma. Estou disposto a discutir abertamente como podemos resolver essa questão da melhor maneira possível. Cansada da discussão, Norma decidiu por um fim àquele assunto. Você não precisa se justificar mais, Lorenzo, ele disse, virando-se para os filhos biológicos. Não era minha intenção falar isso para vocês antes de morrer, mas não tenho opção. Lorenzo será sim beneficiário da herança e, além disso, ficará com a maior parte dela. De imediato, Carlos, Beatriz e Lucas mostraram claramente sua desaprovação com a decisão de Norma. Os três cruzaram os braços e trocaram olhares nervosos, enquanto Lorenzo permanecia em silêncio, observando a dinâmica familiar com uma mistura de tristeza e resignação. Percebendo o impacto de suas palavras, Norma olhou para cada um dos seus filhos com ternura e firmeza. Eu entendo que isso possa ser difícil de aceitar, mas quero que vocês saibam que minha decisão foi cuidadosamente ponderada. Lorenzo não é apenas um amigo próximo ou um cuidador para mim. Ele é meu filho de coração e merece ser reconhecido por tudo o que fez. Lucas finalmente quebrou o silêncio com a voz carregada de frustração. Mãe, isso não faz sentido. Nós somos seus filhos de verdade. Lorenzo não tem nenhum direito sobre a nossa herança. Norma olhou para Lucas com compaixão, mas também firmeza em seus olhos cansados. Vocês são meus filhos biológicos e sempre serão amados por mim. Mas Lorenzo tem sido meu apoio constante nos últimos anos. Ele cuidou de mim quando vocês estavam ausentes.
Beatriz interveio com a voz um pouco mais suave, mas ainda carregada de preocupação. Mãe, nós entendemos que você se sente grata por tudo o que Lorenzo fez, mas isso é demais. Não podemos simplesmente aceitar isso. Lorenzo respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Norma e a tensão no ar. Eu não estou aqui por causa do dinheiro, Norma. Você sabe disso. Mas se minha presença aqui está causando conflito, eu posso... Norma cortou rapidamente, com a voz elevando-se suavemente. Lorenzo, você é parte desta família. Eu espero que com o tempo... Carlos interrompeu com a expressão endurecida. Mãe, não é apenas sobre o dinheiro. É sobre o que é certo. Nós não concordamos com isso. O ambiente na sala tornou-se pesado, com cada um deles lutando para encontrar uma solução que não comprometesse sua visão do que era justo. Norma olhou de um filho para o outro, sentindo o peso de sua decisão e a divisão que estava causando. Lorenzo, finalmente, se posicionou com mais firmeza, embora escolhesse suas palavras com cuidado. Eu entendo como vocês se sentem. Eu nunca quis criar conflito ou me colocar entre vocês e Norma. Minha única intenção foi cuidar dela da melhor forma possível. Norma olhou para Lorenzo com gratidão e sua voz suave cortou o peso do momento. Lorenzo trouxe luz para minha vida quando eu mais precisei. Ele é um exemplo do verdadeiro significado de família. Não importa o sangue que nos une. Carlos suspirou, passando a mão pelo cabelo, visivelmente tenso. Mãe, precisamos de tempo para processar tudo isso. Não é apenas sobre o dinheiro. É sobre o que isso significa para nós, como família. Nos dias que se seguiram ao confronto emocional, Carlos, Beatriz e Lucas enfrentaram uma avalanche de sentimentos contraditórios. As palavras de Norma ecoavam em suas mentes, trazendo à tona uma mistura de culpa e compreensão tardia. Sentados em um café, onde tantas vezes discutiram sobre o futuro de Norma e a presença de Lorenzo, eles refletiram profundamente sobre suas próprias ações e escolhas. Beatriz encontrou-se olhando pela janela, perdida em pensamentos. Ela pensou nos momentos em que havia deixado Norma sozinha, absorvida em sua própria vida e preocupações. A lembrança dolorosa da mágoa em seus olhos, quando ela estava doente e precisava de apoio, a atingiu como um soco no estômago. Por sua vez, Carlos caminhava inquieto em volta da mesa. Ele se lembrava das discussões acaloradas com Norma sobre a presença de Lorenzo e, às vezes, em que tentou convencer Norma de que Lorenzo estava manipulando-a para ganhar vantagem. No fundo de seu coração, porém, Carlos sabia que a dedicação de Lorenzo era genuína. Ele não só cuidava de Norma, mas também a fazia feliz de uma maneira que ele não conseguia entender totalmente. No entanto, foi Lucas quem quebrou o silêncio e a tensão entre os irmãos. Carlos, Beatriz, nós precisamos falar sobre isso. Sobre tudo o que aconteceu, sobre Lorenzo. Carlos assentiu, com as mãos se fechando em punhos apertados. Eu sei, Lucas. Eu tenho pensado muito sobre isso também. Beatriz olhou para os irmãos com tristeza nos olhos. Nós fomos egoístas. Não percebemos o quanto Norma estava sofrendo, o quanto Lorenzo significava para ela. Lucas concordou lentamente, e a tensão entre eles diminuiu conforme as palavras não ditas finalmente encontravam espaço para serem compartilhadas. Talvez a mamãe estivesse certa o tempo todo. Talvez nós tenhamos sido cegos, Carlos suspirou, com as palavras saindo quase como um sussurro. Eu entendo que estávamos errados em muitas coisas. Lorenzo não era o problema. Nós éramos. Beatriz olhou para a janela novamente, com lágrimas caindo pelo rosto. Nós temos que fazer as pazes com isso. Com Lorenzo. E com nós mesmos. Então, os três irmãos se abraçaram, compartilhando um momento de reconciliação silenciosa.
Eles sabiam que havia muito a ser feito para reparar os danos do passado. Mas o primeiro passo era reconhecer suas próprias falhas e abrir seus corações para a mudança. A aceitação de Lorenzo não seria fácil, mas era o caminho para honrar a memória de Norma no futuro e preservar o legado de amor que ela deixaria para trás. Com o passar dos dias, a tensão entre Lorenzo e os filhos biológicos de Norma começou a se dissipar lentamente. Carlos, Beatriz e Lucas, tocados pela generosidade e dedicação de Lorenzo, finalmente reconheceram suas próprias falhas. Um dia, em um gesto de humildade, os três se aproximaram de Lorenzo durante um almoço em família. Carlos começou, com a voz um tanto hesitante: "Lorenzo, nós precisamos conversar." Beatriz e Lucas assentiram ao lado dele, com expressões sérias, refletindo a sinceridade de suas palavras. "Estávamos errados em como tratamos você", continuou Beatriz, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Não vimos o que a mamãe viu em você. Até agora, percebemos que fomos egoístas e mesquinhos." Lucas tomou a palavra, olhando diretamente nos olhos de Lorenzo. "Lorenzo, estamos arrependidos. Pedimos desculpas por não termos reconhecido seu lugar nesta família, por não ter valorizado sua presença e seu amor por Norma." Lorenzo, ouvindo as palavras sinceras dos agora irmãos, sentiu um misto de alívio e gratidão. Ele sabia que aquele momento marcava não apenas uma reconciliação, mas um novo começo para todos eles. Norma observava a cena com os olhos marejados, sentindo o peso de anos de conflitos começarem a se dissipar. Ela sorriu, vendo a humildade e o perdão preencherem o espaço que antes foi ocupado pela desconfiança e pelo ressentimento. Desde então, Carlos, Beatriz, Lucas e Lorenzo trabalharam juntos para reconstruir os laços familiares. Com o tempo, a casa de Norma se tornou um refúgio de amor e união, onde todos aprenderam a valorizar uns aos outros e a honrar o legado de Norma com respeito e carinho. 2 anos depois, mesmo após a morte de Norma, o vínculo entre eles permaneceu forte. Lorenzo continuou a dedicar parte de seu tempo a iniciativas que promoviam a educação e o desenvolvimento social, áreas que Norma valorizava profundamente. Ele fundou uma organização que oferecia oportunidades educacionais para jovens desfavorecidos, inspirando muitos a perseguirem seus sonhos, assim como ele havia feito com o apoio de Norma. Lorenzo, agora um homem de sucesso e respeitado, nunca esqueceu as lições e o amor de Norma. Ele encontrou na vida a motivação para seguir adiante com os ensinamentos que Norma lhe proporcionou. A história de Lorenzo, Norma e seus filhos biológicos tornou-se um exemplo de amor incondicional e dedicação. A relação entre eles mostrou que laços familiares verdadeiros não são definidos pelo sangue, mas pelo amor e pelo cuidado mútuo. O amor e a dedicação de Lorenzo não apenas transformaram sua própria vida, mas também deixaram um impacto duradouro na comunidade que ele tanto amava. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!